Boa noite, eu sou a acadêmica professora Silvia, do curso de História da Universidade Federal do Maranhão, que atua no Polo Urbano Santos Maranhão, e hoje trago uma microaula da disciplina Metodologia do Ensino de História para o Ensino Médio, da professora doutora Maria Isabel Barbosa de Moraes Oliveira. Então, o tema dessa aula vem falar sobre o desembarque de Cabral ao Brasil, que fala justamente sobre a chegada dos portugueses naquela época. Então, foi um dos maiores momentos das grandes navegações e foi um processo iniciado pelos portugueses no século XV. E essas grandes navegações foi as expedições exploratórias organizadas pelos portugueses no Oceano Atlântico, que ao longo desse século, esse processo das grandes navegações de Pedro Álvares Cabral foi o líder de uma expedições composta por 13 embarcações, que há cerca de 1.200 homens naquela época. Foi o primeiro ponto do Brasil avistado, foi a região do Monte Pascoal, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500. O dia 22 de abril de 1500 marcou o oficial a chegada dos portugueses ao território brasileiro, que esse evento é um dos momentos conhecido como o descobrimento do Brasil. Esse desembarque foi um dos momentos mais marcantes das grandes navegações naquela época. Então, todo esse patamar de embranquecer o Brasil, ou seja, teve um olhar que favoreceu a circulação de ideias também contrárias, que houve um movimento em prol para a cultura brasileira e também o chamado movimento modernista, que pensou o Brasil. Então, de uma maneira diferente, o que o passado foi alvo de preconceito e discriminação. Foi um dos pontos, que sofreram bastante. Foi justamente essa parte do preconceito e discriminação na época. E esse desembarque dos portugueses no Brasil foi algo muito interessante e extraordinário, porque eles fizeram algo diferente. Eles fizeram uma transformação naquela época. Daí
a verdadeira história brasileira, ela passou a ser conhecida no que concerne à cultura, realçando e discutindo com a maior prosperidade do passado para o presente e o futuro do país. Na verdade, eles pensaram, o pressuposto de como ali transformar a realidade do país. No texto de Rosiane Maria de Amorim e Cíntia da Silva, ela relata um pouco sobre os quadros dos pintores modernistas e de outros artistas que não se vincularam diretamente ao movimento, tanto antes quanto depois de 1922, que na verdade ajudaram a rever as posições diante mestiçagens e existente, mas foram ao mesmo tempo importantes divulgadores de um Brasil estereotipadamente mestiço, E acrescentando-se naquele tempo as representações icônicas estavam no auge dos ocorrido e eram representadas nas imagens pintadas, ou seja, que através daquelas imagens poderíamos ver realmente a realidade do passado, que certamente as ilustrações são ricas e de relevante importância, mas também não é fácil, finalmente, interpretá-las ou considerá-las como verdades absolutas, sem ao mesmo conhecer a época, a legitimidade e os padrões do lugar em que foram produzidas. Ou seja, na verdade, como as pessoas poderiam distinguir e saber algo mais era através das imagens, era através daquelas artes, que eles poderiam divulgar e saber alguma coisa. Era através das imagens escritas nas paredes, que no geral era o uso de iconografia, como se chama na história. É um rico instrumento de informação sobre o que se quer investigar. Na verdade, era conhecido por essas dimensões. E é uma grande importância de ler e estudar e compreender as imagens. De fato, muitas das vezes nós identificamos alguma coisa por leitura pela imagem, E era como ocorria naquele tempo. Essas gravuras, desenhos, enfim, tudo que estava em volta, bem como levar isso para a sala de aula, é um despertamento e formar o espírito crítico, E faz com que os alunos possam ali entender e compreender o que aquela imagem nos relata. E bem como nós vemos, na verdade, como era no passado. Era
muitas das vezes é escrita dessa forma, através de imagens. Então, voltando a meditar e rever a imagem do momento em que os portugueses chegaram ali, nós observamos aquela imagem, o que ela nos relata, né, através dessa história, que foi o desembarque daqueles portugueses quando chegaram ao Brasil, que na verdade foi a chegada de Cabral naquela época. E ali, aquela imagem, ela relata, claro, alguma coisa. E para levarmos para a sala de aula, para os nossos alunos, dali a nossa aula poderá ser redimensionada sobre aquela imagem, o que ela está relatando, né? Aquelas pessoas dentro daquela embarcação, e dali podemos construir uma história, que foi justamente a chegada dos portugueses no Brasil. De fato, através daquela imagem, nós podemos contar algo a mais. E para os nossos alunos, nós levando esse método para a sala de aula, é claro que eles têm que entender o que aquela imagem está nos relatando, o que eles podem estar entendendo dali, sem nenhuma escrita, né? Só apenas pela imagem. Como as pessoas antigamente, eles se distinguiam através de imagem, descobria cada lugar através de imagem, que foi assim que eles prosseguiram essa viagem até chegar no Brasil.